Olá, turminha. Estamos iniciando agora um novo assunto, Construção do Mundo Moderno, é a quarta e última unidade deste módulo, certo? Eu queria fazer uma ressalva do conteúdo anterior. Gostaria que vocês fossem da página 412 até a página 414 e fizessem uma leitura. São alguns tipos de unidades de conservação que existem no Brasil e que a gente já falou mais ou menos assim por alto, mas eu gostaria que vocês fizessem uma leitura assim mais objetiva, certo? A gente vai sair de todo aquele contexto de biodiversidade, né, de domínios morfoclimáticos, que foi necessário para a gente compreender, né, as diversas paisagens que perpetuam no nosso Brasil, as unidades de conservação, a questão do desmatamento no Brasil, como está inserido, né, as preocupações da população em si, os tipos de legislação que existem, que nos dá esse novo olhar para as questões sobre desmatamento no Brasil. E agora a gente vai entrar num contexto onde a gente vai conversar sobre o que é esse mundo moderno que nos espera. Que na verdade nós já estamos vivenciando, né? A dificuldade de cada vez mais do recurso hídrico, da água, a escassez de um ambiente, de um ar propício para a nossa respiração, né? Que não seja assim tão poluído. A gente já percebe que o ser humano já busca outras formas de recursos renováveis, como a energia solar e a energia eólica, não somente a energia de recursos não renováveis, como o petróleo, né? A queima de combustíveis fósseis e do carvão em si. Então a gente está percebendo que o homem, principalmente aqui no Brasil, essas novas tecnologias já estão bem abrangentes. E o que é que faz esse homem moderno hoje, né? Como surgiu esse homem moderno? Na verdade, esse homem vem sendo construído década a década, né? E vem também nos trazendo uma mudança comportamental, ainda que distante em relação a alguns países desenvolvidos. No caso do Brasil, a gente ainda está caminhando a passos bem lentos em busca desse patamar ecológico. Então a gente vai falar aqui sobre a diferença entre capitalismo e socialismo. É um assunto que geralmente vocês vão rever com certeza lá no 8º ano em geografia, mas o módulo de vocês já traz isso para que vocês já tenham uma noção, para quando chegarem lá no 8º ano, tenham uma clareza sobre o que vão estar estudando, certo? Então a caracterização do capitalismo, a gente vai dizer quais são as fases do capitalismo, o que é esse capitalismo, em que consiste, certo? Então, a partir do século XVI, as práticas capitalistas tornam-se mais presentes em grande parte dos países do mundo, utiliza esse sistema socioeconômico. A gente diz que o capitalismo surgiu com a globalização, pode ser isso? E quando surgiu essa globalização? Será que esse termo globalização é tão atual assim? Segundo alguns estudiosos, o termo globalização já existe desde o início, vocês que estudaram o 6º ano, com o início das grandes navegações, durante as construções dos mapas. É isso que eu estou trabalhando com a turminha do 6º ano. Então, essa questão do capitalismo em si surgiu quando o homem ele se permitiu avançar em outras áreas, e conhecer novos territórios que não sejam mais os seus de origem, os seus de nascimento, a domar ou domesticar ou até mesmo invadir, né, alguns povos que já habitavam em outros territórios. É o caso nosso aqui do Brasil, né? Portugal veio e dominou, né, as terras brasileiras juntamente com os holandeses, aí veio o Tratado de Tordesilhas, essa história. Vocês podem estar procurando o professor de história, eu acredito que vocês também já devam ter uma noção muito abrangente em relação a isso. Então, o termo globalização, ele não é atual, ele é muito antigo. E o que é globalização? É tornar-se único, é fazer com que o ser
possa manter as suas comunicações com outros povos, né? Tornando essa comunicação mais abrangente. Acredito que agora, com os recursos tecnológicos, essa globalização pode ser mais organizada, a questão da utilização de meios de transporte mais rápidos, no caso do avião, né? Que antes só se utilizava a questão de navios, embarcações, naus, assim propriamente dito, aqui século XVI, né, 1500 e pouco. Então a gente percebe que o termo da globalização, ele é muito antigo. E essa questão da globalização também permite a gente repensar a questão do sistema capitalista, que é o lucro pelo lucro, né? É o ganho, você a vender a mercadoria e ter a certeza que você vai crescer em relação ao seu lucro, mas que você precisa, como proletariado, você precisa da burguesia para que lhe dê essa mão de obra, que ela lhe dê a ferramenta, que são eles que detêm deste poder, né? Então, a partir do século XVI, as práticas capitalistas tornaram-se mais presentes e grande parte dos países do mundo utiliza esse sistema socioeconômico. A gente tem um dos países assim considerado o mais capitalista de todos, os Estados Unidos, né? A gente percebe que eles são os que mandam, são os que detêm. É tanto que a maioria de todos os países baseiam o seu dinheiro, né, a sua moeda, em relação ao dólar, que é uma moeda americana. Contudo, o sistema apresenta disparidade econômica, sociais e política, e veja algumas características do capitalismo. Então, vamos lá. A propriedade privada consiste no sistema produtivo atrelado à propriedade particular. Então, a gente percebe que a empresa, ela é o foco, a indústria, ela é o foco de tudo. É ela que faz os produtos serem de tradicionais a serem manufaturados, a serem reproduzidos em grande escala. O lucro é o principal objetivo do capitalismo, pois é proveniente do acúmulo do capital. E quem recebe esse lucro? Provavelmente o dono da empresa, o dono da indústria. Os seus trabalhadores não participam dessa barganha, não participam dessa, como é que eu posso dizer, desse ganho. Eles recebem apenas o seu salário. Por quê? Porque é justamente o burguês, né, que a gente pode estar estudando a história antiga, que determina o quê? Que detém, na verdade, os meios de produção. Então, é o dono da fábrica que tem os equipamentos para que o proletariado, no caso, o trabalhador, possa trabalhar. Doando o quê? A sua mão de obra, o seu trabalho, o seu suor, né? Então, o lucro é o principal objetivo do capitalismo. A gente vai observando também que a economia de mercado, livre concorrência de mercado sem intervenção do Estado. O que acontece? Eu sou dono da minha indústria, eu detenho o meu produto, né? Quanto ele vai custar, né? E se meu produto está sendo muito procurado, é claro que o valor do meu produto vai subir. Vamos botar uma coisa que está bem no auge, né? Álcool gel. Você vê que antes desta pandemia, né, do Covid-19, a gente quase nem tinha em casa, a verdade é essa, né? A gente utilizava o álcool 70 líquido, que foi proibido estar utilizando em supermercado por conta do perigo que ele causa. Então tinha o álcool gel, a gente usava às vezes para fazer limpeza em geral, mas não hoje como um artigo necessário para quem vai sair durante essa pandemia a algum lugar público, né, para poder fazer sua asepsia. E olha a quantidade do valor que subiu em relação ao álcool gel. Então, o que é isso? A lei da oferta e da procura. Então, se eu tenho um objeto que ninguém vai querer ter, é claro que esse objeto, ou 1, 2, 3 pessoas no máximo, por uma necessidade específica, claro que esse produto vai ter um preço razoável, né? Um preço não muito exagerado. E aí, se eu preciso muito desse produto, é claro que ele vai subir de preço em grande escala. Eu tenho uma grande saída do Brasil em relação à cebola. Então, a safra da cebola vai custar mais caro no Brasil, porque vai ter falta aqui, porque se exportou bastante, entendeu? Então, assim, o mercado precisa ficar de olho em relação a essas especificidades. O que eu queria dizer para vocês também, e enfatizar, por exemplo, aqui, ó, quanto maior a oferta,
maiores os preços. Quanto menor a oferta, menores os preços. Sal. Engraçado, né? Se a gente for olhar lá no século XV, no século XIV, sal era caríssimo. Primeiro, pela dificuldade de se obter o sal. Pelo não conhecimento ainda dessa especiaria como algo salutar na conservação de alimentos. Sem falar nas drogas do sertão, que a gente vai conversar depois. A gente também percebe que o sal hoje, o preço na cesta básica é o artigo assim de uso mais barato, né? Por quê? Porque não há tanta necessidade, e se há uma grande quantidade, 1 quilo de sal que você utiliza, você fica mais de um mês. Não é algo que se gasta facilmente, que se utiliza facilmente. Também a população está se educando a não utilizar tanto sal, né? A questão da saúde também. Então tem sempre esse cuidado com o sal, e o sal é o item, como eu falei, na cesta básica mais barato. Divisão de classe: proprietário, o dono dos meios de produção, né? E o proletário, o trabalhador que vende sua força de trabalho. A gente chamava de proprietários burgueses, né? Era a dominação que recebia antes, os burgueses, a burguesia, os nobres, né? Que eram os donos dos meios de produção. Os proletários, trabalhadores que vendem sua força de trabalho. É claro que os proprietários vão ganhar sempre muito mais por serem os donos desse meio de produção. São eles que emanam o trabalho para o trabalhador. Então, para produzir determinada mercadoria é necessário inicialmente ter bens financeiros. Claro, eu vou abrir uma empresa, eu preciso ter um capital de giro. Eu preciso ter um capital para poder utilizar. E é claro que eu também vou precisar de muito recurso. O meu gasto vai ser muito maior do que o trabalhador que vai me servir depois. Então, que são aplicados em recurso, máquina, edificações, né, o próprio espaço onde vai funcionar a empresa, uma escola particular no caso também, ferramentas, né, se eu vou abrir uma escola particular, eu preciso de mesa, eu preciso de carteiras, eu preciso de quadro branco, eu preciso ter toda uma infraestrutura para receber bem o meu aluno, que vai pagar depois por esse trabalho. E o professor, ele entra como o quê? Ele entra como o proletário, né? Aquele trabalhador que vai emprestar sua força de trabalho, certo? Ele vai aplicar a sua força de trabalho nos equipamentos do proprietário. Pertencentes ao proprietário, dono da produção, constituindo assim uma propriedade privada dos meios de produção. Certinho? Entenderam até agora aí que a gente falou? Então, a venda de mercadoria de serviço tem como objetivo principal o quê? Obter lucro. Ninguém vai, por exemplo, fabricar vassouras e gastar X e vender pelo mesmo X. Vai ter que colocar um adicional. Que adicional é esse? A energia elétrica que ele utilizou, os materiais que ele comprou, a força de trabalho que ele está pagando. E, é claro, visando um pouquinho sempre mais o lucro, né? Aí vem a questão da concorrência. O que acontece? Se a minha vassoura está custando X e o meu concorrente está vendendo a mesma vassoura por um preço mais barato, claro que quem for comprar essa vassoura, no caso os comerciantes para venderem nos seus estabelecimentos, vão comprar por um preço mais barato. Eles vão ver o que? A oferta mais barata, eles vão optar pela escolha do menor preço. Então aí entra uma palavra que a gente chama de concorrência, que no capitalismo está muito bem acirrado, certo? Por destinar toda a produção industrial agrícola ao mercado consumidor, formado pela população industrial, pelo comércio. Diz que no capitalismo vigora a economia de mercado e baseia-se na lei da oferta e da procura. O álcool gel, né? Ninguém queria, era barato. Agora todo mundo quer, chegou até R$17, coisa que você comprar de R$6,50, 4 e pouco, dependendo da quantidade que você fosse comprar. É isso aí. Assim, para estimular o consumo, as empresas investem na propaganda com o intuito de aumentar as vendas e lucro. Por exemplo, sabão em pó. Todo mundo já... Agora que a gente já tem muita concorrência, mas antigamente era Omo, era marca. Eu quero sabão em pó Omo, vou comprar um Omo. Às vezes a marca recebe o nome do produto, né? Vou comprar uma Que Boa. O que é Que Boa? Água sanitária. Hoje as pessoas já estão tendo muito mais opções de escolhas de águas sanitárias.
Não é só a marca que é boa, né? É até o trocadilho, não é mais a que boa que é boa. A água sanitária hoje tem outras, e cada um escolhe o preço que melhor se lhe convém, certo? E a propaganda, ela faz esse chamariz, que é melhor, né? Então, o capitalismo também trabalha com outra vertente. Além da globalização, ele trabalha também com a questão do consumismo. E é a propaganda que faz com que eu queira consumir, com que eu queira ter, e que aquilo é melhor do que aquilo outro, que isso é melhor do que aquilo, porque está na propaganda, porque o ator fulano de tal está usando, ou porque é mais bonito, ou porque dura mais, e por isso também custa mais caro, né? Tá? A propaganda nos dá uma vontade de querer comprar o produto, às vezes até mesmo sem necessidade de obtê-lo, né? Então, assim, a propaganda, ela só quer vender e com essa venda obter lucro. Um dos princípios que marca o sistema é a livre concorrência. Aí isso é bom, porque o governo, ele não pode dizer assim, a água sanitária tem que ser X. Ele não pode tabelar preço. Se bem que não é muito da época de vocês, mas eu vou, se vocês puderem conversar principalmente com os avós de vocês, da mudança dos cruzados novos para o real, nós tivemos uma inflação enorme no Brasil, onde realmente os preços tiveram que ser tabelados, porque estava assim, desenfreados, não tinha essa livre concorrência como tem hoje, porém as pessoas estavam, de uma certa forma, os preços subiram bastante. Então até eu lembro que se publicava em jornais as listas dos produtos com preços, e você tinha como chegar no comerciante e dizer, olha, o preço do arroz é esse o tabelado, e não o que você está vendendo aí. Então, depois disso, acredito eu que até os órgãos como o PROCON hoje age mais nessa fiscalização, de não deixar que alguns produtos sejam vendidos de forma absurda, de forma cara, onde não haja um controle. Por exemplo, o álcool gel em Xique-Xique, quando chegou a R$17, foi obrigado o PROCON entrar em ação para dizer que não pode ter um aumento abusivo de 125%, de 150%, no mesmo produto que há um mês atrás custava isso, porque faltou do mercado. Então, as empresas, eu acredito que as empresas muitas seguraram o produto sabendo que ia faltar no mercado para poder, quando lançar com um preço abusivo. A palavra que eu estava procurando, abusivo, era isso. Então, com preços abusivos. Então, o PROCON, ele também hoje, que é uma entidade que cuida do atendimento ao consumidor. Se você olhar em qualquer embalagem, tem lá, atendimento ao consumidor. É uma legislação voltada para você se sentir resguardado quando for comprar qualquer mercadoria, se essa mercadoria vier com defeito, ou se não vier no prazo da validade determinada de entrega, etc. Certo? Mas tem a livre concorrência, como nós falamos aqui. Então, eu vendo o meu produto é X, mas quando eu vejo que o meu produto está ficando na prateleira, porque o Y, que faz a mesma coisa, entendeu? A água sanitária que faz a mesma coisa, está custando 1,5 mais barato, ou 60 centavos mais barato, é claro que eu vou preferir aquela outra que vai fazer a mesma coisa. Então, a concorrência fica assim, de olho nos preços, para também não cometer esses abusos, né? Mas, atualmente, grandes empresas dominam fatias cada vez maiores do mercado mundial por meio de associação entre empresas, que leva à monopolização de certos setores da economia. Realmente, isso aí está acontecendo assim. Se vocês verem quando acontece aquele no caldeirão do Hulk, tem umas promoções que acontecem do IP, que cadastra. Se vocês forem ver a quantidade de produtos que pertencem à mesma empresa, e que às vezes pertencem, e às vezes elas querem mostrar para nós que são concorrentes, e na verdade elas são amigas, porque parte da mesma associação, né? Então a gente percebe isso. Então ali não tem como eu diminuir meu produto, porque eu sou dono da mesma empresa.
Então eu vou manter os preços equiparados. Isso é uma forma de não deixar com que seu produto futuramente venha a perder prestígio e também não venha a perder preço. Então eles monopolizam realmente a mesma indústria. Então, se vocês forem olhar vários produtos pertencendo a várias empresas e que uma só é a líder de todas elas. Isso acontece bastante. Aí vocês ficam de olho para mim aí, quando tiver essas promoções de Caldeirão do Hulk, que dá 1 milhão, ou do Faustão, caminhão do Faustão, que tem que pegar os produtos, geralmente é produtos de limpeza ou alimentício, e eles têm que pegar o rótulo e cadastrar. Se vocês perceberem a gama de produtos que tem nomes variados, mas que pertencem à mesma indústria, à mesma empresa. Então, às vezes é o mesmo sabão em pó que pertence, são vários tipos de sabão em pó, só que cada um com um nome, mas pertence à mesma empresa. Então, ela determina o preço de cada uma, para poder controlar também o seu produto de marca, né? O seu produto estrela, né? O seu produto que está no auge, que vai para propaganda. Então, vamos lá. Mas atualmente, né, eu falei já, a monopolização de certos setores da economia. Tal situação dificulta a ação de outras empresas que buscam participar dos setores econômicos. Aí aquelas empresas menores, geralmente que surgiram agora, que estão buscando o seu espaço no meio de produção, né, no seu espaço econômico, elas ficam bloqueadas por conta desse jogo, né, dessa manipulação, vamos dizer. Também vale a pena ressaltar que esse mecanismo afeta o consumidor, uma vez que as empresas se articulam e definem o preço e cotas de produção, o que deixa em vantagem para dominar diferentes mercados do mundo. Acabei de falar isso aqui, né? Quem sai perdendo é o consumidor, né? Que não tem, às vezes, como organizar o que é que deve comprar, se aquele produto realmente o preço é justo ou não. No capitalismo, a divisão social caracteriza pela desigualdade. O que é desigualdade? Aquilo que não é igual, que é diferente. Então, é diferente a distribuição de renda, é diferente dos países, principalmente os países subdesenvolvidos, no caso do Brasil, que são países, eu acredito que vocês deveriam também ter essa noção do que é um país desenvolvido, é um país subdesenvolvido. Eu vou tentar falar aqui rapidinho. O país desenvolvido é aquele onde a sua renda per capita é alta, há um meio de produção econômico, industrial, onde você não precisa comprar artifícios eletrônicos de outros países, onde você é capaz de produzir sua própria medicação, onde a taxa de analfabetismo é muito baixa, a taxa de desemprego também é baixa, e a questão da educação, o investimento é muito alto. Então, assim, a gente já considera esse país um país desenvolvido. O que é um país subdesenvolvido? É um país onde a sua renda per capita ela se localiza apenas nas mãos dos grandes empresários, onde a maioria da sua população passa necessidade, fome, né? Onde há um uso de recursos financeiros do governo federal para ajudar essas famílias que não conseguem ter renda própria, nosso caso aqui, Bolsa Família, né? Onde há uma taxa de analfabetismo ainda grande, há pouco investimento em saúde e educação. Então, a gente percebe que esses são países subdesenvolvidos. Então, de cara aqui a gente já diz, desenvolvido, Estados Unidos, né? Alguns países da Europa. Subdesenvolvido, a gente pega aqui quase toda a África do Sul, retirando ali mais ou menos retirando ali a África do Sul, alguns países que são mais desenvolvidos, né, Emirados Árabes e etc. E Brasil, alguns países aqui também da América do Sul considerados subdesenvolvidos, ok? Então aqui, ó, principalmente os países subdesenvolvidos, eu acabei de falar o que são países subdesenvolvidos, nos quais o contraste das condições de vida entre a população de baixa renda e classes mais privilegiadas é muito acentuado. Eu estava conversando esses dias com uma amiga minha e dizendo, depois dessa pandemia, a gente ficou sabendo quantas pessoas que trabalham nas redes emissoras do nosso país, né? Globo, Record, essas emissoras de massa, a quantidade que trabalham aqui, mas que moram fora do país, né? Que estão reclusos em suas casas fora do país. Vem aqui, grava o programa e retorna
ao seu país, que hoje é o seu país de origem, porque estão residindo lá. Que possuem várias nacionalidades, não somente a brasileira, né? E isso me impressionou. Quer dizer, há uma grande renda para poder fazer uma coisa dessa. A maioria dos brasileiros não tem essa condição. Se quer de conhecer um outro país, quanto mais morar em outro país e vir trabalhar no Brasil. E eu estava assim, observando com essa pandemia, observando isso. Achei bem interessante. Aí sim, a gente entra na questão da globalização, né? Do global, de estar em vários lugares, né? Então, vamos voltar aqui. Durante a evolução do capitalismo, é possível distinguir 3 fases. Capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro. E eu ainda gostaria que já é um assunto novo, eu já estudei sobre isso, que é o capitalismo digital. A gente está entrando num capitalismo hoje contemporâneo, que é esse onde não existe mais a moeda, o dinheiro vivo em espécie, e sim é a transferência de banco a banco, é o pagamento de conta via internet, que é o auge. Mas aqui não veio no módulo de vocês, mas a gente pode falar um pouquinho sobre dele, que eu achei bem interessante, viu? Então, capitalismo comercial, eu já vou dando aqui uma base para vocês. O início, a gente vai falar sobre ele, né? Formou no final do século XIV, com as grandes navegações, países que eram formadores de navegantes para descobrir terras, né? Começa por aí. Nós temos o capitalismo industrial, que inicia com a Primeira Guerra, né? Com a Revolução Industrial, né? O homem deixa de fabricar produtos manufaturados ali tradicional para o produto industrial. E o financeiro é a questão da utilização de banco como troca de moeda. A gente vai falar um pouquinho sobre bolsa de valores. E esse capitalismo hoje digital, que a gente está vendo, essas transferências que hoje não necessita mais do dinheiro em espécie para isso, né? Então vamos lá. Cada fase é marcada por características particulares com relação às formas de produção do trabalho, circulação e consumo de mercado, de acordo com o período histórico em desenvolver. Então vamos ver essas fases aqui e vamos conversar. Então nós temos capitalismo comercial, acabei de falar, ó, século XIV, período histórico em que foram realizadas importantes expansões marítimas, empreendidas principalmente por quem? Portugal, ó. Portugal veio ao Brasil, né? Descobriu terras brasileiras. A Espanha, ela já veio por cima ali, Guiana, né? Venezuela, e aí foi obrigado a fazer um tratado de Tordesilhas, né? Entre eles. E mais tarde, Inglaterra, França e Holanda. É tanto que até hoje nós temos Guiana Francesa, né? Pertence ainda à França, né? Ainda não teve a sua independência. Nessa fase ocorreu a conquista do continente americano e posteriormente da África e da Ásia. Então quando a gente fala americano, somos nós aqui, Brasil também, né? Você vê, Inglaterra foi que praticamente colonizou os Estados Unidos, que hoje é uma potência, né? Onde é que eu parei? Pronto. Tal acontecimento resultou no genocídio de milhares de pessoas que já ocuparam o território. Nós aqui no Brasil foram os índios, né? Que ou foram catequizados pelos jesuítas, ou eles foram dizimados, aqueles índios rebeldes que não aceitaram, né? Então foi assim para poder essa ocupação acontecer. Já nos Estados Unidos foram os índios ameríndios, que vocês sabem, né? É a ocupação de grandes territórios que eles possuíam. Esse processo ficou conhecido como o colonialismo. As colônias em geral serviam como área de exploração, fornecendo a metrópole. Agora eu gostaria de deixar claro 2 diferenças de colonização. Enquanto os ingleses foram aos Estados Unidos ocupar, eles não foram com a intenção de exploração. Eles foram para ocupar a terra e dali viver, fazer uma nova comunidade. Foi o contrário dos portugueses. Os portugueses vindo ao Brasil, eles vieram com o intuito de exploração. Você vê que a vida da família real só aconteceu quase 100 anos após de permanência da colônia portuguesa aqui no Brasil. Então, quando eles chegaram aqui, começaram a explorar o quê? Para o Brasil, pedras preciosas, plantar cana-de-açúcar para levar, depois trouxeram os engenhos para cá, para poder fazer o açúcar e levar para exportar. Depois vieram as drogas do sertão. Então, assim, a gente percebe essa diferença,
desses dois tipos de apropriação do território. Então, as colônias em geral serviam como área de exploração, fornecendo metrópoles, matéria-primas e metais preciosos, e ela, por sua vez, deram início ao processo e produzindo mercadoria manufaturada, a Divisão Internacional do Trabalho, que a gente chama de DIT, né? DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Então, a fase do capitalismo comercial caracterizou-se, como já mencionado, pela acumulação de metais preciosos, por meio do mercantilismo, né? Então, essa novela que está passando aí, Novo Mundo, vocês vão ver, fala de muito ouro, fala de gente que esconde. Por que o ouro? Porque naquela época, isso aí já é história, se eu, como minerador, dono do território que foi dado, com certeza, pelo governo português, contra jazidas de ouro em minhas terras, eu teria que separar 1/5, né, de todo esse ouro que eu conseguisse e enviar para Portugal, para a colônia portuguesa. Então, o que acontecia? Muitos escondiam, enterravam. Aí surgiu até aquela... Acho que até conversei com algum de vocês sobre isso. Surgiu uma conversa assim, a gente falou sobre isso. O santo do Paoco, né? Eles pegavam o santo, entalhado todo em madeira, cravavam por dentro, tiravam todo o seu material e lá enfiavam pepitas de ouro. Para quê? Para guardar, para não entregar todo o ouro. Então, eles escondiam a quantidade que tiravam, certo? E tinha que ir para a casa de fundição esse ouro que era doado. Ia todo o ouro que o minerador conseguia, né? Ou o minerador, que era o trabalhador conseguindo, o dono da mina. E levava para essa casa de fundição, lá era derretido, recebia em barras, recebia um símbolo da coroa portuguesa nessas barras, e 1/5 daquele tudo que foi tirado era entregue de graça, sem trabalho nenhum, à coroa portuguesa. Então, a gente percebe essa questão do capitalismo já surgindo daí, né? A coroa portuguesa obtendo lucro em cima do trabalho do minerador que estava aqui no Brasil, sem fazer nada, apenas porque doou a terra a essa pessoa. Então, a intensificação das relações com as colônias deu-se por meio do comércio de mão de obra africana, nesse contexto exclusivamente português, e da exploração da produção agrícola e mineral das colônias. A gente vai falar também aí nessa novela, dá uma olhadinha aí, não é muito assim, muito real, mas tem algumas coisas que vocês podem estar pegando, né, trazendo a questão da abolição da escravatura, a questão do tratamento que era dado ao negro, né? Então, era a mão de obra escrava, era africana. Então, vamos continuar aqui. Então, nós temos aqui, ó, espaço geográfico brasileiro. Então, a gente tá vendo aqui, ó, Portugal, ó, tá vendo? Contornando, né? Nós temos aqui, ó, primeiras expedições. Então, Vasco da Gama, Cabral, 1500, aqui, ó, o pontilhado aqui, ó, Cabral veio, dobrou o Cabo da Boa Esperança para chegar à Índia, né? Depois vocês dão uma olhada bem interessante. A gente pode até estar comentando em áudio sobre isso depois, lá no Zap, ok? Vamos agora saímos de capitalismo comercial, vamos agora para o capitalismo industrial. A fase do capitalismo industrial consolidou-se no século XVIII, como eu falei já para vocês, né? Século XVIII, com a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra. Durante esse período ocorreram grandes mudanças na forma de produção, com a descoberta de novas fontes de energia e de novas tecnologias que aumentaram a produtividade nas indústrias. Aí é o carvão. Foi descoberto que o carvão gerava vapor, e esse vapor fazia manipular as máquinas que produziam em grandes escalas. Eu gostaria até que vocês dessem uma olhada. Tem um vídeo interessante de Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Fala bastante desse capitalismo industrial. Baixa aí no YouTube, Tempos Modernos, Charlie Chaplin, certo? Bem interessante, é um desenho bem legal. Aí vocês vão entender como era tratado esse trabalhador, né? Ou a gente pode também estar conversando isso aí depois. Depende da curiosidade de vocês, eu estou aqui para isso. Intensificar a concorrência, a necessidade de ampliar o mercado consumidor e a busca de novas áreas fornecedoras de matéria-prima. Aí, não se fabricava mais apenas um par de sapato.
para uma pessoa específica que pagava muito caro por ele. Agora já se fabrica vários pares de sapatos. E engraçado, não começou por roupa nem vestimento a produção industrial. Começou por utensílios domésticos, panelas, colheres, tampas de panela, caldeirões. Por quê? As indústrias precisavam criar, no caso, ferramentas para a produção de comida em grande escala, para pessoas que trabalhavam nessa indústria e necessitavam se alimentar. Então, surgindo daí, vem a questão depois das vestimentas, vestuários, né? A utilização também de automóveis, né? E aí esse fornecimento dessas matérias-primas cresceram drasticamente, né? Acredito eu que a gente falou de unidade de conservação a partir dessa época aqui. A gente falou na outra aula, né? O vaporzinho precisava de vapor, né? Que era dado através da queima de madeira para poder funcionar. Então, cortava-se muita madeira. Tinha-se muito também, né? A visão do homem desta época era de que tinha grande quantidade desses recursos naturais, então vamos usar. O desenvolvimento de novas tecnologias, como a máquina de vapor, acabei de falar, elaborada por James Watt em 1765, permitiu aumentar a produção industrial com novos equipamentos para a indústria têxtil, a fabricação de tecido, né? A existência de grande reserva de carvão mineral e de minério de ferro no Reino Unido determinou inicialmente a concentração industrial têxtil e siderúrgica na proximidade das áreas produtoras, né? O imperialismo das potências europeias configurou-se na Conferência de Berlim, realizada em 1885, culminando com a divisão da África de forma arbitrária entre França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Portugal, Bélgica e Itália. Na fase anterior do capitalismo, o comércio era a essência desse sistema, enquanto o capitalismo industrial, o lucro resulta da produção de mercadoria e das relações de trabalho assalariado. Então, o dono da empresa paga o salário ao seu trabalhador. E aí começa a questão da exploração desse trabalho, né? A gente vai perceber, ó, o Dia Internacional da Mulher, mais ou menos, a gente percebe que nessa época aqui, as mulheres começaram a trabalhar também em grande escala, saíram de suas residências para poder virar mão de obra qualificada para determinadas funções. E essa exploração, que a mulher também já tinha bastante em casa, né, visto que era utilizada apenas como procriadora, como a cuidadora do lar. Então ela sai para esse mercado de trabalho, ela continua com as suas atividades em casas, de doméstica, e ainda tem mais essa árdua atividade para fora, para poder manter a casa, né, ajudar a casa. E aí a gente vai ver lá na história do Dia Internacional da Mulher, né, o que é que aconteceu, por que elas estavam reivindicando, né. Então a exploração do trabalhador ocorria sob forma mais valia absoluta quando a jornada de trabalho diária é ampliada, ou da mais-valia relativa quando a produtividade de trabalho se identifica sem, contudo, aumentar as horas de trabalho. Então, trabalhava, enquanto hoje, por lei, são 8 horas de trabalho, já chegaram a trabalhar 16 horas de trabalho, né, ininterrupta, apenas para comer algo e voltar ao seu trabalho. Trabalhar de segunda a segunda, sem um dia semanal de folga, que hoje é lei, sem ter direito a hora extra, sem ter direito a um auxílio maternidade, né? De uma certa forma, uma licença. Então, era uma das características muito terríveis em relação a isso, né? O lucro, a produção de mercadoria, a competitividade de se produzir muito. Outra característica fundamental dessa fase do capitalismo é a predominância do liberalismo econômico, doutrina elaborada por Adam Smith, David Ricardo, em 1776, que baseava na não intervenção do Estado na economia. Então, hoje a gente tem leis que determinam como deve ser tratado esse trabalhador, porém nessa época não havia essa distinção. É meu trabalhador, é meu funcionário, eu trato da forma que eu quiser. Ok? Segundo os quais apenas a concorrência, a lei da oferta e da procura deveriam prevalecer. Então, você vai trabalhar para mim. Você não quer, você sai, eu vou colocar outro no seu lugar. Você não sai sem direito algum. Hoje a gente já tem uma lei muito forte, né, de direitos trabalhistas.
Isso significa dizer que o preço de um produto aumentaria quando a procura fosse maior e diminuiria quando existisse muita oferta e pouca procura. Essa característica está presente em nossa sociedade, pois muitos produtos são lançados no mercado a preços elevados, mas com o tempo geralmente esses preços baixam por causa da grande oferta ou da baixa procura e da grande quantidade do produto, né? A quantidade de empresas que dobram, né? Cada uma produzindo às vezes o mesmo produto, então vence quem conseguiu o menor preço. São exemplos disso: roupas, calçados, alimentos, programa de computador, entre outros. Então nós temos aqui, ó, capitalismo financeiro informacional. Ele já vem os dois juntos, né? Que ela aí falou só do capitalismo financeiro. Então o informacional acompanha, ele vai fazer um paralelo, que a gente saiu do financeiro, do dinheiro, dos bancos, originando-se, né, como algo que capitaliza, que gera lucro, sem eu precisar ter que vender a mercadoria, apenas por ele estar lá guardado, apenas por ele estar lá sendo utilizado para gerar dinheiro. Ele está capitalizando, né? Eu faço uma capitalização, deixo ele lá quietinho e ele está gerando. Então, é isso que a gente vai estar conversando agora. Atualmente, o capitalismo financeiro é marcado pela formação de grandes empresas e organismos financeiros que dominam vários setores da economia do mercado mundial. Claro, eu posso ter conta em outros países, outras pessoas de outros países podem ter conta aqui no Brasil, e só que tem uma observação fiscal muito grande. A gente vai conversar depois. Esta nova etapa iniciou-se a partir da crise do sistema capitalista em 1929, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Formaram-se a partir de então os monopólios, com base nos quais uma empresa oferece algum produto ou serviço, não sofrendo concorrência por parte de outra empresa, garantindo então a possibilidade de estabelecer preços que lhe garantam lucros elevados, como nos setores de telefonia, informática, indústria química e alimentícia. Eu falei para vocês, o que é um país desenvolvido? É aquele que produz seus próprios medicamentos. Agora no Brasil a gente tem um genérico, por isso que os medicamentos praticamente foram derrubados os preços. Porque quando você comprava o remédio de marca, ele vinha com o preço da marca, de onde ele foi fabricado, certo? Hoje, quando você tem uma questão de genérico, o produto pode ser manipulado, pode ser fabricado aqui no Brasil. Então, o custo-benefício barateou esse medicamento. Outra coisa que a gente vem observando é a Zona Franca de Manaus, né? Fica no Amazonas, em Manaus. Ela recebe a carcaça da televisão, mas os equipamentos eletrônicos, eles vêm da China ou do Japão. Então, o Brasil precisa exportar esses equipamentos para poder montar a televisão aqui. Não fabricam diretamente os equipamentos eletrônicos. Por isso que a televisão, às vezes, é muito mais cara aqui. Talvez se a gente fabricasse esse tipo de equipamentos eletrônicos, o preço também iria baixar, como assim baixou dos remédios genéricos. Outra coisa que a gente pensa também, a alimentícia, né? A gente, ainda bem que a gente já produz, a maioria da parte dos alimentos que precisa, a gente já produz. A gente utiliza, principalmente as pessoas de baixa renda, muito pouco, na verdade, alimentos que são de outras nacionalidades, que são exportados, né? A gente faz muito uso dos alimentos nacionais. Então, isso também fortifica a nossa economia, né? Os oligopólios, grupos de empresas hegemônicas no mercado que determinam preço, dividem entre si o mercado consumidor e eliminam a concorrência ao comprar as empresas de menor porte. Desculpa aqui a gagueira, porque caiu um objeto aqui, eu tive que pegar. Os monopólios e os oligopólios, que estudaremos posteriormente, eliminam os princípios da livre concorrência, porque têm o objetivo de controlar todas as fases de produção, da circulação e do consumo de mercadoria e serviços. Com o avanço da tecnologia do setor industrial, nos transportes, na siderúrgica e com a incorporação de novas fontes de energia e matéria-prima, houve ampliação dos lucros e reinvestimento na indústria. Então, é isso que eu acabei de falar. Diminuiu o preço do remédio porque o Brasil começou a fabricar remédio. Está diminuindo o preço de determinados alimentos porque o Brasil começou a fabricar, industrializar esse tipo de alimentos. Entendeu?
Então, no século XIX, formou-se um poderoso sistema bancário que se associa ao capital industrial para controlar o capital acumulado e financiar a produção. Acabei de falar também para vocês, né? As pessoas hoje preferem não colocar o seu dinheiro para abrir uma indústria, mas deixar lá em capitalizações, né? Em rendimentos, que o próprio banco lhe sugere fazer. Se você tem um montante de dinheiro, você investe X e Y você coloca lá em investimentos que o próprio banco lhe orienta, né? Em capitalizações, em rendimentos, em fundo de poupança, que isso surgiu realmente aqui no capitalismo financeiro. Mas, porém, né, aqui, ó, gradativamente os bancos assumiram um papel importante no capitalismo financeiro ao incorporar indústria. Ao mesmo tempo, as indústrias e o comércio foram suas próprias instituições bancárias ou financeiras, né? Então, a gente percebe também que há um avanço em relação a isso. A crise do sistema capitalista começa em 1929, como vocês falaram. Quando aumentou a produção industrial dos países industrializados, né? O aumento da população industrial dos países industrializados não foi acompanhado por idêntico crescimento do mercado consumidor, o que forçou a expansão dos outros produtos a países, a busca de fonte de matéria-prima. Então, acabou minha matéria-prima, eu preciso comprar. Então, eu preciso fabricar óleo diesel, mas eu não tenho, eu como empresa, o suficiente de petróleo. Então, eu preciso comprar petróleo de outro país. E esse país vai me dizer o preço do barril desse país, desse petróleo, para eu poder comprar. Então, eu preciso agora de outro mercado para poder fabricar o meu produto, porque aqui já ficou escasso, principalmente os recursos não renováveis. Então, essa necessidade de se ter uma boa convivência econômica com outros países, né? A balança comercial, como se fala, né? Eu preciso ter uma boa amizade, um bom entrosamento com os países para que me facilite esse livre comércio, né? Para que eu possa também vender minha mercadoria para ele, minha matéria-prima que eu tenho em maior quantidade. Essas empresas passaram por um processo de fusão para manter a capacidade produtiva de fazer frente à concorrência. Então, no capitalismo, a gente percebe também que houve as multinacionais. Então, eu tenho hoje aqui no Brasil a McDonald's. McDonald's é uma indústria alimentícia de venda de lanches, de alimentícia, que é dos Estados Unidos. Mas ela existe em todos, ou praticamente todos, eu não posso falar assim, fidedigna o que eu tenho certeza, mas a maioria dos países possui McDonald's, que é uma multinacional. Nós temos aqui também outras empresas multinacionais que estão aqui, principalmente empresas multinacionais de carros, né? Equipadoras de carro ou de construções de carro, né? Que também são multinacionais. Tem sua empresa na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, e tem suas empresas aqui montando seus carros com a tecnologia que eles enviam. Então, são as multinacionais. Bem assim o Brasil também, né? Outra característica é a venda de ações de grandes empresas, bolsa de valores, pelo qual os pequenos investidores tornam-se sócios anônimos, né? Embora a maior parte das ações permaneça concentrada na mão de um setor majoritário, que é o líder, né? Aquele que possui a maior quantidade de ações, né? Isto é, um grupo que detém a maior parte das ações e administra a empresa sob seu controle. Então, eu tenho muito dinheiro, eu quero investir supondo agora me sumiu o nome. Então, eu tenho uma empresa e eu quero investir nela, eu vou e compro um pouco das ações. Eu compro 0,1% das ações. Então, se a empresa cresce, meu lucro também cresce. Mas também, se a empresa fale, eu também vou falir. Eu vou perder Com essa pandemia, vocês já devem ter escutado aí na televisão a quantidade de empresas que já estão declarando falência por conta de 3, 4 meses que passaram sem diminuir na sua renda. Então,
O lucro é muito grande, mas também se ocorrer uma forma dessa de não vender, também perde-se muito dinheiro de uma hora para outra, né? A partir da crise de 1929, ocasionada pelo excesso de produção industrial e agrícola e pela ausência de mercado consumidor, capaz de absorver essa grande oferta de produtos por causa dos baixos salários pagos aos trabalhadores, a falta de uma política de exportação, bem como a especulação financeira, levaram à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, à falência de indústrias e bancos e aumento das taxas de desemprego. É o que já estão se falando por aqui, viu, galerinha? Já estão pensando, já estão falando sobre isso aqui em relação ao Brasil, né? Estados Unidos também passaram-se assim quase umas 2 semanas com a bolsa, com o dólar baixa, muito baixa. Isso é muitos venderam suas ações com medo de perder tudo e aí estão esperando o mercado ressurgir, né? Se fortalecer. Então aqui, nesse contexto surge uma nova política, o keynesianismo, desenvolvido por John Mackay Keynes em 1883 e 1946, que defendia a maior participação do Estado da economia por meio de planejamento para cada setor produtivo e de investimentos em obras públicas, visando reduzir o desemprego e reestruturar a economia do Brasil. O que é que acontece? As empresas viram que também só o lucro, pelo lucro, não iria lhe reduzir taxas que geralmente são pagas aos países seus de origem. Então, o que é que acontece? Eu agora invisto em obras públicas, eu dou a questão do meu ajuste fiscal a determinadas empresas, e o Brasil e o país onde eu tenho a minha indústria, não preciso pagar tanto. Então, eu reverto esse lucro a algumas empresas que podem ser de origem públicas ou algumas ONGs, né? E ajudo. Então, nesse desempenho, ajuda a estruturar o país e equilibrar. Assim constitui-se o estado de bem-estar social, o qual procurava garantir as necessidades básicas da sociedade nas áreas de saúde, educação, previdência social e habitação. Então, o Estado, a partir daí, começa a intervir em relação a esse capitalismo, que antes, o industrial, não permitia que ele desse palpite, que ele controlasse, que participasse, né, que estivesse ao controle dele, coisa que hoje não é bem assim. A gente vai parar por aqui, porque esse assunto é um pouco extenso. Aqui nós temos transformações do final do século XX, depois a gente vai estar falando sobre algumas tecnologias que surgiram, que ajudaram bastante. A gente vai falar aqui da concentração do capital, o que significa, é interessante a gente falar sobre isso aqui depois, ó, os cartéis, principalmente postos de gasolina, adora isso, né? E é proibido, de uma certa forma. São as empresas do mesmo ramo, elas combinam o preço para que todo mundo venda igual, né? Para que não haja essa concorrência e tá todo mundo lucrando, porque coloca todo mundo no preço mais alto que puder. É o que acontece muito nos postos de gasolinas, né? E a gente vai estar finalizando essa aula na próxima semana, a divisão internacional do trabalho, para eu poder entrar com vocês aqui. Só tô dando certo? Para poder entrar aqui com vocês, ó, socialismo soviético. Lembrando que esse conteúdo vocês vão tornar a revê-lo lá no 8º ano, tá bom? Então, qualquer dúvida, manda no WhatsApp do grupo, que já tem. E quem não tem ainda o WhatsApp do grupo, entre em contato com o colega, ou pode também acionar Itamar ou Jéssica lá no Colégio Dona Teresa Magista, que elas participam dos 2 grupos que eu tenho, 6º e 7º ano, tá bom? Um abraço, fique com Deus e a gente se vê. Vou passar o exercício agora, vou estar postando um exercício para vocês estarem respondendo sobre isso. E vou também estar postando um vídeo sobre uma música de Legião Urbana, Geração Coca-Cola, que é a atividade aqui que vocês vão ter que fazer do jogo rápido, certo? Eu queria que vocês também no WhatsApp, após ouvirem a letra da música, fizessem o seguinte, vocês postassem o que vocês entenderam, tá bom? Eu já vou estar dando nota avaliativa disso. Vocês sabem disso, que eu vou observar tudo, né?
Beijão a todos. Fiquem com Deus. Terminei. Já terminei.